Neste dia, nós vamos abrir no capítulo 16 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 4. E diz assim a palavra de Deus: E conheceu Agar, e ela concebeu, vendo que conceberá, foi sua senhora desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abraão: Minha afronta está sobre ti, e eu dei minha serva em teu peito. E vendo que concebeu, fui desprezado a seus olhos. Julgue o Eterno entre mim e ti. E Abraão disse a Sarai: Eis aqui tua serva em tua mão, faz a ela o que parece bem a teus olhos. E Sarai a maltratou, e ela fugiu de sua face. E achou-a o anjo do Eterno sobre a fonte das águas no deserto, sobre a fonte, no caminho de Shur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E disse: de diante de Sarai, minha senhora, eu fujo. E o anjo do Eterno lhe disse: Volta a tua senhora e humilha-te debaixo de tua mão. E o anjo do Eterno disse: Multiplicarei a tua descendência, que não poderá ser contada, de tão numerosa. E disse a ela o anjo do Eterno: Eis que concebeste e darás à luz a um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Eterno escutou tua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão estará em todos, e a mão de todos estará nele, e entre todos os seus irmãos habitará. E ela denominou o nome do Eterno, que lhe falará de: Tu és Deus que vê tudo. Ata et Hoi, pois disse: Também aqui eu vi depois de já o ter visto. Por isso se chamou ao poço Beer Lahai Hoi, poço em que o anjo vivente apareceu nele. E eis que este se encontra entre Kadesh e Bered. Bom, veja que Agar, ela fugiu da presença de sua senhora. Naquele tempo você vê como era a situação de matrimônio, né? De união, mas isso com o passar dos tempos, o Eterno, devido até à situação de Salomão mesmo, por exemplo, né, deu ao parecer ao homem aqui uma esposa, que é o certo, né? Uma definição perfeita de família que Deus fez. Agora entenda o seguinte: ela ficou o quê? Ela foi humilhada, e você viu a situação que ela passou. Mas o que eu chamo grandemente a atenção, principalmente para esses dias que nós vivemos, que a humanidade está, que é o perigo do materialismo. Porque você olha, de onde veio a briga? De onde veio a causa? O porquê do que aconteceu? Entenda bem. Porque eu falei o perigo do materialismo. O que é que Jesus deixou? Ele fala: onde está o teu coração, está o teu tesouro. O que tem se notado nessa terra? Muitos dizendo uma geração chamada Z, né? Entre aspas. Eu peço que você tenha muito cuidado com esses tipos de coisas, tá bom? Para você não se encontrar se comparando, principalmente você jovem, você se encontrar se comparando com pessoas que estão no mercado de trabalho e algo do tipo, né? E você ficar comparando idade, situação, né? E querer agora investir cegamente em coisas dessa terra, cursos, para ter um poder financeiro no futuro. Pessoal, eu sinto muito, mas não há um futuro, não para essa terra como ela é hoje. Sabe por quê?
porque o fim tem chegado. Esse é o perigo da cegueira, do homem colocar o coração na terra. Você vê que a briga aqui foi por conta de fato de criança, porque é descendência, é bênção de Deus. Mas o que eu chamo a atenção, vamos aplicar essa situação para hoje. Por que você fica triste? Você vai ver que pessoas humilham pessoas por conta dos seus cargos maiores, ou por um pouco de cargo em alguma empresa específica, etc. Elas de repente maltratam as pessoas, mas tudo isso aqui vai virar pó, tá? Então você fica aflito, você chega na sua casa, você chega um fim de semana do dia de trabalho e você pensa que foi humilhado, que o fulano era maior, e agora você pensa em si, pensa em investir mais ainda em coisas nessa terra, ocupar o seu tempo à noite, ao invés de você dar o seu tempo a Deus e perguntar e buscar ao Senhor o direcionamento que Ele tem para a sua vida. Porque essas pessoas são usadas, elas estão inflamadas nessa terra, são usadas por potestades para fazer com que outras pessoas que foram humilhadas ali por conta do detrimento de coisas humanas, né, bens materiais, para que elas venham também pensar e por que não? Hein? Por que elas não vão estudar? 2 anos, 2 anos de algo, mas isso vai custar muito caro e provavelmente a sua alma, porque a terra vai ser pega de surpresa, né? A terra já está sendo pega de surpresa. Você lembra o que aconteceu quando a PAN começou em 2020? Em questão do mês, da semana, as coisas viraram de cabeça para baixo. E foi algo tão alarmante aos olhos das pessoas, né? Para quem vê que gosta de se planejar para um mês seguinte, né? Um mês de festa, fim de ano, de férias. Você vê como Deus ele pegou as pessoas de surpresa e aquilo não foi nada perto do que está por vir. Pode ter certeza disso. E você vê que você ficou aflito porque alguém lhe humilhou no trabalho. Você ficou aflito porque você não tem isso. Você ficou aflito porque você não tem aquilo. Então, se você parar para olhar e analisar do ponto de vista do reino de Deus na terra, com esses tempos que vocês estão vivendo, vocês ficaram aflitos, sua carne sentiu aquela aflição porque você tem colocado o olho em coisas que não devia. Porque a Bíblia, ela exorta, ela ensina o homem a seguir o caminho da justiça. Ela não está prometendo necessariamente os bens dessa terra. O patriarca tinha bens porque ele trabalhava, de fato. Você vê Jesus ali, de fato, dando um exemplo. Então veja que eu não estou falando de abandonar o sustento que traz a sua casa. Não estou falando disso. Eu estou falando de você pegar direcionamentos errados. Em tempos que já não se pode. A prioridade agora Deus está pedindo para olhar para ele. Você entendeu? E ele quer tirar coisas do seu coração. Você está colocando, se planejando para anos que não vão existir nessa terra. Então Deus aí está remediando você, está arrancando coisas de dentro de você. Ele quer fazer isso. Porque ele quer. A sua alma é preciosa para ele. A sua alma é preciosa para o Senhor. Você entendeu? Então, tome cuidado com essas histórias de geração Z, uma geração que está velha e etc. Porque essa é a última geração. Você não está entendendo porque Satã ele está inflamando as pessoas a incitar esse tipo de coisa por aí. Porque essa é a última geração. E a única coisa que ele não quer é você ocupado com as coisas de Deus. Porque muita coisa vai acontecer em questão de semana nessa terra. De cenário. E você vê a mudança do cenário globalmente. Então as pessoas são incitadas a ficar usando esse tipo de coisa. E muito cuidado com certas congregações também. Por que eles não falam que os testemunhos do Senhor estão na terra? Será que não é porque a pregação é diferente do que elas pregam? Materialista?
Vamos fazer uma oração pela sua vida? Vamos entrar na presença do Deus de toda a terra, do Deus Altíssimo. Então curve sua cabeça com reverência ao Senhor. Tá bom? Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, nós colocamos, ó Pai, com ações de graças diante de tua face, diante de tua santa e santa presença, Deus. Para te bem dizer, Deus, porque o Senhor aqui dá a oportunidade dessas pessoas de entrarem novamente na tua presença, Deus, e serem gratas a ti, Pai, por tudo, porque o Senhor dá mais um dia a oportunidade delas de mudarem, Deus, seu estilo de vida, dá a oportunidade a elas hoje novamente de refletir, ó Pai, sobre a vida nessa terra, Deus, onde as pessoas têm se tornado egoístas, de olhar altivo, Pai, arrogantes, jactanciosos, Pai, têm humilhado seus irmãos por conta de bens materiais que vão ao pó, Pai, em breve, nessa terra, porque tem chegado de fato, ó Deus, o tempo do Senhor da restauração, tem se tornado muito próximo do tempo da restauração. Então, meu Deus, que essas pessoas não venham, ó Deus, cair, Deus, em falsas premissas, em falsas histórias usadas por Satã, Pai, que elas são geração Z, que elas são de uma geração, Deus, que não tem produzido na área financeira, de riquezas dessa terra, Pai, com o intuito de fazer elas gastarem muito mais tempo, ó Deus, nas coisas dessa terra, Pai, quando na verdade o Senhor está alertando, Deus, as pessoas que elas não têm esse tempo como antigamente, Pai. Que o Senhor venha abrir os olhos delas, Deus, para que elas venham prestar atenção que o inimigo, ó Deus, o acusador, Pai, tem tentado desviar a atenção das pessoas para os bens dessa terra, porque tem se aproximado o tempo do Senhor nessa terra, Deus, e principalmente do juízo do Senhor nessa terra, Pai. E a única coisa que o inimigo não quer, Pai, é que essas pessoas venham saber disso e venham agir e viver em santidade, em um tempo onde elas priorizam mais o Senhor e ajudam aos pobres, aos órfãos, às viúvas, Pai, aqueles que estão muitas vezes na rua, Pai, abandonados, Deus, e precisam, Pai, de pessoas para ajudá-las, Pai, e dizer a ela, Pai, que elas terão muito mais em breve, Pai, do que elas tiveram nessa terra, porque tudo há de ser consumido, Pai, pelo teu juízo, Deus. Tem misericórdia dessas pessoas, Pai, abre os olhos em nome de Jesus, os olhos espirituais delas, para que elas possam interpretar e entender, Deus, que elas não têm mais esse tempo, Deus, e que a prioridade que o Senhor pede, Deus, é a prioridade da tua obra, o teu reino nessa terra, Pai, e as demais coisas, elas irão se mantendo, Deus, através do seu trabalho, Pai, que elas não vão ter mais tempo, Deus, para buscar cargos, coisas que vão ficar nessa terra, Deus, que não vão existir no teu reino, Pai, que é de vida, Pai. Ó Deus, que isso é um clamor, Deus, de alerta para que essas pessoas abram seus olhos, Pai, e entendam o que o Senhor quer fazer, Pai, com elas, que o Senhor quer tirar coisas do coração dela, Pai, que são esses bens materiais desse mundo, Pai, que vai ao pó, Deus, porque será transformado, Pai, por ti, Deus. Aleluia, Pai. Que o Senhor dá a elas sabedoria e conhecimento para que elas possam continuar de fato, ó Deus, trazendo o pão de cada dia para a sua casa, mas que elas saibam que a sua pátria não é aqui, Deus, jamais foi, Deus, porque a tua palavra exorta e ensina, Deus, o homem é o caminho da salvação, Pai. E nós vimos aqui em Agar, Pai, quando Agar foi humilhada, Deus, por conta da criança, pela sua senhora, Pai, e teve aflição na sua carne, no seu corpo mortal, Deus, e ela disse ali que tu és um Deus que vê, Pai. E de fato o Senhor vê, Pai, essas pessoas, onde elas estão, onde elas estarão, o Senhor enxerga cada uma delas, Pai. Mas que elas saberão que o Senhor tem alertado a elas, Pai, dos tempos que há de vir. Não é mais tempo de pensar em cargos elevados, em cursos, coisas que levam o tempo do homem nessa terra, Pai. Mas em termos de salvação, Pai, não produz nada, Deus. Não produz nada. Que essas pessoas estão cientes e avisadas, Pai, da parte do Senhor, que é tempo de voltar para o Senhor, de olhar para ti, ó Deus, e interpretar o que o Senhor está pedindo nesses dias, ó Deus, que elas vão investir mais no reino do Senhor, Pai, e vão se revestir na tua presença em oração, em clamor, em súplicas, Pai, em adoração, porque vão ver coisas que muitos de gerações e gerações gostariam de ver, mas não viram, porque descansam diante do Senhor, Pai,
mas elas estão tendo a oportunidade de ver e ouvir, Pai, nessa terra. Que são esses os tempos da tua restauração, Pai, que estão próximos. E elas não vão cair, Deus, nas palavras do acusador, incitando, Deus, a gastarem o seu tempo com bens nessa terra, plantar coisas nessa terra que apenas ficam aqui, Pai, e não haverão e não existirão no reino do Senhor, Deus, que há de vir. Aleluia, Deus. Que o Senhor venha com elas caminhar, Deus, e abrir os olhos delas, venha perdoar os pecados delas, Pai. Meu Deus. Elas vão perdoar aqueles que as ofenderam, para que elas também sejam perdoadas, Pai. Aleluia. Que elas vão se voltar para o Senhor, confiar no Senhor, apresentar a família dela diante do Senhor, Deus, para santificar e para que haja restauração na sua família, na sua casa, no seu lar, Pai. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos e te engrandecemos. E nós dizemos amém, amém e amém.